Olá, minha gente! Começando mais um Pode Crer, esse podcast feito especialmente para você. Como eu sempre digo, para te estimular a crer, para te incentivar a conhecer de Deus e para te ajudar a continuar crendo, caso esteja difícil essa caminhada. E esse é um programa super especial, eu estou aqui tentando falar num ritmo mais baiano, mais tranquilo, porque a gente está com o queridíssimo, com o poeta do Senhor, Nadson Portugal. Que alegria, Nadson! Enfim, você está aqui. Enfim, depois de tantas datas marcadas e gripe e virose... Deu certo. Amém. No tempo de Deus, graças a Deus. Eu tô tão feliz, gente. Eu imagino que vocês também, né? Nadson é um ícone. Ao longo da caminhada de Vitor, ele estava aqui tentando já falar para Nadson e eu interrompi. Ele ouvia demais, não é, Vitor? Meu amado, que sempre está aqui conosco no podcast. Vitor, ouvia demais, Nadson. Você tá feliz, amor? Tô bastante com esse momento bem especial. Deixar aqui já meu abraço pro Nadson e para todos que estão nos ouvindo, assistindo. Um momento especial onde vamos explorar bastante aqui, né? É o nosso amigo, para que ele traga toda a sua experiência nessa sua caminhada cristã. Na verdade, esse é o primeiro de muitos podcasts, em nome de Jesus, Amém. Que nós vamos gravar com o Nadson. Amém. Não é, Nadson? A gente conversava aqui bastante antes de começar. É muito tema, é muito assunto. É muita coisa. E quando eu convidei o Nadson, só me veio um tema à mente, né? O tema da oração. E Nadson tem um louvor que todo mundo conhece, né? Tem alguém orando por mim. E, de fato, hoje eu até malhei ouvindo Nadson Portugal. Acreditem, botei um fone bem alto e foi muito bom. E eu pensei nesse tema porque é um tema que faz toda a diferença, né? Na caminhada cristã e é o que nos define como cristãos. É a oração. Eu costumo dizer que a prática da oração é uma prática dada aos cristãos, porque ela foi ensinada e praticada por Cristo. Isso. Né? E muita gente traz a ideia de que oração é um ato de meditação, é um ato reflexivo, é a quietação da mente, é um esvaziar-se dos pensamentos, é o encontrar a voz interior lá no fundo. E tirando essa última parte de encontrar a voz interior, eu diria que a oração engloba tudo isso, mas não se resume nisso. Sim. Você sabe que tem muitas práticas hoje de orações que não são bíblicas. Eu até anotei umas aqui antes de passar para vocês dividirem com a gente sobre esse tema e a experiência de vida de vocês em relação a esse tema. Algumas práticas que são muito atuais, são muito modernas, e eu fiz questão de anotar para dividir com as pessoas, que tem a questão da quietação da mente, a oração contemplativa, a oração centrante, labirintos de oração. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguma coisa. Alguma coisa também. São práticas hoje tidas como uma forma de ouvir a voz de Deus. Agora, olha só que desafio. Essas práticas, elas tendem a te dar um mantra ou uma palavra religiosa de 4 letras, amor, ou 2 sílabas, Jesus, e elas dizem que você tem que ficar repetindo essa palavra de maneira a esvaziar o pensamento, de tal maneira que você consiga não pensar em nada. E ficando com o pensamento vazio, você vai conseguir ouvir aquela vozinha lá de dentro, que alguns escritores dizem que é um lugar no profundo do ser que não conhece pecado nem ilusão e que é o lugar onde a glória de Deus habita. E dessa forma, você ficando com o pensamento vazio, você ouve a voz de Deus e assim você está falando com Deus. Aí a gente volta para o panteísmo, que é a gente diria que é o alfa, né? Da apostasia desses ensinamentos sobre oração, porque é a ideia de que Deus está em todas as coisas. Então, Deus está no celular, Deus está no girino, Deus está no tronco da árvore, e para eu ouvir Deus, eu esvazio minha mente e ouço aquela vozinha.
Mas o fato é que oração é a conversa com um ser que habita fora da gente. Porque Jesus habita no santuário. E Jesus habita fora de nós, ele quer falar conosco. Mas nós só somos levados a falar com esse ser que habita no alto, no sublime lugar, quando somos guiados por um Deus Sim. que habita dentro de nós, que é o Espírito O Santo. Espírito Santo. Mas ele precisa falar, e muito ao contrário de ter uma mente esvaziada, nós precisamos ir a Deus com a mente cheia. Cheia de pensamentos, cheia de problemas, cheia de desafios. E lançar sobre ele essas coisas e desenvolver essa conversa. Nadson falava com a gente antes de começar tudo isso, e eu falei, eu precisava ter isso no podcast. Como que é, Nadson, essa sua relação de oração com Deus? Você esvazia a mente? Você vai cheio de pensamento? Na verdade, como eu estava conversando, eu hoje me enxergo como alguém que lidou com TDAH a vida inteira. Sobretudo o déficit de atenção. Lembro que na minha infância eu sofri muito com isso. Não existia diagnóstico, ninguém sabia o que era. Mas eu lembro das professoras chamando minha mãe, dizendo, olha, tem alguma coisa estranha com ele, porque quando o assunto é matemática, ele fica fora de si. E os cálculos deles sempre dão o resultado certo, mas os cálculos deles são diferentes daquilo que a gente ensina. É um gênio. E eu lembro que um dia a minha mãe falou, eu fiquei preocupada com você, porque eles fizeram um teste de nivelamento, achavam que eu estava numa série defasada, então propuseram uma prova para alguns alunos, para que esses alunos avançassem uma série, né? Porque antes tinha o primeiro ano A, o primeiro ano B, aí vinha para o segundo ano. Então eu pulei do primeiro ano A para o segundo. Um menino prodígio. Com essa prova. Mas a minha mãe, a professora chamou minha mãe para ver, na prova de matemática eu arrancava os tufos de cabelo. Mas não doía, era o meu jeito de me concentrar. E com relação à oração, é muito engraçado, porque eu me pego no meio da oração sempre falando, Senhor, não estava falando sobre isso, eu estava falando sobre outra coisa. E a minha mente começou a divagar sobre um boleto que eu tenho que pagar. E aí eu falo, Senhor, eu vou voltar no ponto que nós estávamos mais focados, e aí em poucos minutos, a minha mente se distrai. Isso na madrugada. O que é mais difícil, porque a gente está com sono, né? Sem nenhum barulho, sem ninguém falando, sem barulho na rua. Mas eu fico divagando muito. Então, hoje eu já compreendo a dinâmica de como funciona a minha mente, pelo menos parte. Eu já não brigo tanto com isso. Eu dou risada. Às vezes eu me pego rindo com Deus. Eu falei, Senhor, não era sobre isso que eu queria falar. Eu estava falando, orando por aquela pessoa que fez uma cirurgia. E eu agora já estou pensando na mala que eu tenho que fazer para viajar daqui a 2 dias. Então, em suma, é como descreveu a escritora Ellen White no livro Caminho a Cristo. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, é uma conversa. É muito mais natural do que a gente possa imaginar. Muitas pessoas, quando têm primeiro contato com a igreja, ficam preocupadas com o formalismo, né? Porque a gente é ensinado também a ter algo de ritual. Um padrão de oração, de né? padrão, mas é muito mais natural, é como quando a gente está conversando com um amigo, a gente não vê o tempo passar, a gente fala de tudo. Com certeza. A gente fala de tudo. Quantas vezes eu já me peguei falando bobagens, conversando com Deus. Eu gosto de fazer retrospectiva do dia. Eu tenho essa mania desde de adolescente. Então eu fico ali de joelho, às vezes deitado, fazendo retrospectiva, e eu começo a rir,
Fala, Senhor, eu falei aquilo, não acredito que eu falei aquilo. Eu imagino que no fim do ano, a oração de fim de ano, então, sua Nossa! deve ser. É por isso que eu faço a retrospectiva diária, que é para não acumular tanta coisa. Mas Perfeito. é mais prazer. Tem mais a ver com prazer. Evidentemente que eu não tenho a vida de oração que eu deveria ter. Porque a nossa salvaguarda é estar no Senhor. E a oração é um verdade. modo de permanecermos no Senhor. A gente ouve muito, né, que a oração é a respiração da alma. Isso. E a gente, de uma maneira didática, pode imaginar o ser humano com 3 necessidades básicas a partir do momento que nasce, né? Ele precisa se alimentar, já vem o colostro da mamãe, né? Ele precisa respirar, né? Então tem os 3 tapinhas ali, porque se estiver congestionado, entupido, Isso. tem que respirar. E ele precisa se movimentar, se mexer. Um bebê que não se mexe está morto. Uhum. E a parte da oração a gente conhece como a respiração. E se como cristãos nós não respiramos, nós morremos, né? A parte do alimento é a palavra de Deus. E como está intimamente ligado a palavra com a oração? Porque E a ação que nos movimenta. que é o testemunho, Exatamente. né? Que é o testemunho, é o ato da resposta, de desabafar-se com Deus, sim, de desaguar-se. Eu costumo dizer que Jesus é um grande psicólogo e o próprio ato de orar ali, sim, ele tira uma mochila pesada das costas, mas não é que você ouve alguma vozinha que te leva à sensação, não. Essa oração que te aproxima de Deus, porque Deus sempre está conosco, Sim. mas você é levado a uma atmosfera, né, diferente, porque você está ali desabafando, conversando, e Deus promete paz nesse momento. Mas essa vozinha, que é a do Espírito Santo, falando de fora para dentro com você, ela te leva, na verdade, à palavra de Deus. Isso é muito interessante. Enquanto você ora, o Espírito Santo te conduz em lembrança a respostas de oração. Sim. E essas respostas não podem ser contraditórias com a palavra. Então você vê que o alimento, que é a palavra de Deus, está intimamente ligado com a respiração. Ou seja, nós oramos, contamos para Deus, não vivemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, Eu estava lembrando desses versos. com ações, né, e súplicas, Exatamente. nos desaguamos. Paulo, ele é muito enfático quando ele faz essa exortação, que é justamente isso. E esse verso, eu acho que ele nunca foi tão apropriado do que no tempo presente. Ele é mais nosso do que todas De as todo gerações passadas. Nós carregamos as consequências do pecado de toda a história da humanidade. É impossível você viver sem alguma experiência com os transtornos de ansiedade. Seja em nível patológico, como enfermidade, ou seja, esporadicamente. Né? E quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. É importante frisar isso, porque você não está tornando Deus ciente do que você quer, deseja ou precisa. Ele já sabe, né? Ele sabe de tudo. Na verdade, é mais sobre você aquietar-se diante daquele que cuida de todas as coisas, e por isso ele exorta com ações de graça. Então, você vai levar ao Senhor suas petições, ao invés de ficar se descabelando, você vai levar a ele. E no verso 7 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz, e a paz de Deus, glória, que excede todo entendimento. Gente, eu ouvia falar disso, mas uma coisa quando você é levado a viver. Em 2010, quando eu estive metade daquele ano lutando entre a vida e a morte,
encontrar a paz de Deus num momento tão contraditório, humanamente falando. Era momento de desespero, era um momento, humanamente falando, de angústia. Eu não sabia se sobreviveria. Eu tinha 2 filhos pequenos, a esposa, coisas práticas do dia a dia. E a minha sintomatologia só piorava. A gente vai ter que gravar um podcast só para esse testemunho, Sim, porque eu quero muito ouvir detalhes, né? Mas o ponto é, a paz que excede a todo entendimento, ela era muito clara comigo. Então, quando eu ouço falar sobre Vale da Sombra da Morte, isso não me reporta a pânico, medo, angústia, não, paz. Porque o Senhor era com você. O Senhor no esteve vale ali. da sombra. É a lembrança mais nítida. Então, quando Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, não é para alguns. É para todo que nele crê. Amém. E isso é fabuloso. Uma coisa é você contar daquilo que ouviu alguém falar, e outra coisa é você passar adiante aquilo que você viveu. Quando eu conheci o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa com os versos 12 e 13, ele fala algo como: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Verdade. Aí ele avança: para podermos confortar aos que sofrem com a mesma consolação com que fomos contemplados por Deus. Ou seja, a oração é o ato de abrir o coração a Deus, não necessariamente para pedir, né? Porque a gente, quando encontra com um amigo, não é para pedir. Não, é para conversar, né? Para se agradar da companhia, né? Exatamente. É a alegria de ter aquele amigo. De estar junto. E às vezes a gente não sabe nem explicar, a gente só sabe que é bom. E muitas vezes a alegria, Nadson, é pela certeza de que tem alguém que você pode confiar. Isso. Né? Porque quando é um amigo... Exatamente. Vocês falam assim, não, eu posso confiar nele. Exatamente. Que é o que determina uma amizade, Exatamente. né? E aí, quando Paulo... Isso é um alívio, né? Muito grande. Quando Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre sermos instrumentos de consolação, passar adiante. Você vai passar adiante aquilo que Deus fez por você. Quando você enfrentou a prova, Deus foi o seu consolador. Amém. Aquela coisa de dizer, eu não quero falar sobre isso. Não, esse é um ano para ser esquecido. Não. Testemunhar, né? Testemunhar. Que é a terceira parte do que a gente falou. Exatamente. Então você vem, né? Paulo exortando para que a gente não viva ansioso, mas torne conhecidas diante de Deus, evidentemente que isso é uma figura de linguagem, as nossas petições, os nossos sonhos, os nossos desejos, com ações de graça, porque essa ação é dinâmica. Pedro também vai falar sobre isso de um outro modo, mas vai redundar no mesmo sentido. Na primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí ele fala de ansiedade também, como Paulo, e ele diz, porque ele tem cuidado. Por que você vai lançar sobre ele? Porque é ele quem cuida de você. Porque é ele quem cuida de você. Porque só ele pode resolver ele pode a situação. Exatamente. Então aí entra com ações de graça. Eu aprendi como amigo, o Fábio, lá de Belo Horizonte. Um abraço aí pro Fábio. Um abraço. Ele agora está no Rio de Janeiro. A gente conversando sobre a oração, e ele disse que um dia ligou para a tia dele, ele estava formado já, psicólogo, desempregado e tal, e a tia disse, eu vou orar, mas você já agradeceu? Falou, tia, mas para orar, sim, mas você já agradeceu. E ela aí evocou esses versos. Agradeça, porque aquele que cuida de você não dorme. E quando a gente fala assim da gratidão em primeiro lugar, parece que é um padrão que a gente aprendeu, mas é um padrão bíblico. Eu me recordo da oração de Daniel, quando lembra que foi chegando os 70 anos de exílio, e é uma das orações que eu acho mais linda. A oração de Ana em gratidão depois de receber Samuel. E a oração do Pai Nosso que Cristo ensina em Mateus, a importância da gratidão
nesse ato, ação de graça na oração, porque a gente deve e pode pedir. Pedir e dar-se-vos-á, quando pedir de todo o coração, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe. Mas a questão da gratidão é porque você não vai a Cristo, porque deu até uma polêmica aí no último corte do Pode Crer. Você pode pedir tudo a Deus, mas você não deve ir a Ele porque Ele vai resolver, mas porque Ele pode. E por saber que Ele pode, você deve ser grato por ter amizade, acesso, intimidade a um ser que pode te ajudar e sempre vai te ajudar. Agora, Ele não vai te ajudar da maneira como você determina. A resposta da oração não está em suas mãos e nem a forma como a resposta virá. Então, a gente deve ser grato porque a gente tem acesso e amizade a um ser que tem poder para solucionar. Não é porque Ele vai solucionar. Então, a gente já tem que ter um coração grato, mesmo quando vai para pedir algo. Então, a gratidão, ela é a premissa. Sim. Eu sou feliz porque eu tenho um refúgio. Eu Essa tenho um questão socorro. da oração, parece que o que a gente tem falado aí, já que a gente está comparando a oração, uma conversa com um amigo, né? Que a gente confia, que a gente tem intimidade, ela já vai de encontro basicamente a essa teoria de uma dessas que você leu, que você tem que se esvaziar ao máximo os pensamentos, porque se você fizer isso com um amigo, como é que você vai conversar? Exatamente. Se você tiver com os pensamentos esvaziados, você vai conversar sobre o quê, né? Telepaticamente. É porque tudo isso são sutilezas. E se a oração ela é um dos pilares que compõe o cristão, e olha só, aí me vem um verso agora que está lá em Lucas 6,12, que diz que Jesus, como de costume, se afastou para orar. A oração, ela é a identidade do cristão, né? Porque quem ensinou a prática da oração foi Cristo. No Jardim de Getsemane, ele foi para orar e pediu aos discípulos que orassem. A gente vai entrar nessa parte da intercessão. Mas o que caracteriza um cristão é o ato de orar e ler a Bíblia, a palavra de Deus. Muitas vezes a gente resume que o ato de ser cristão é frequentar a igreja, é aprender as regras, as doutrinas, e tudo isso faz parte, mas muitas vezes a gente vai se sentir cristão porque todo sábado está lá na igreja, porque não usa o brinco, porque não usa determinada roupa. E veja só, o nome cristão, ele tem a ver com o pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo. E como você pode ser cristão se você não anda com Cristo? Se você não segue a Cristo, se você não tem um relacionamento de amizade com Cristo. E frequentar a igreja não determina que você é amigo de Cristo. Uhum. Você pode conhecer todas as coisas de Cristo e não andar com Cristo. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento dentro de igreja, cumprindo regras, doutrinas, ensinamentos? Muito bom, louvado seja Deus por isso, mas que não seja pela forma da aparência. Mas que seja como resultado de conhecer alguém, de conversar com alguém, a oração. E de se tornar parecido com ela. De ter uma intimidade tão grande que vai te levar a frequentar e a obedecer. Mas você vê a importância da oração? Ela determina ser cristão. Porque eu ando com Cristo, então eu me chamo cristã. Né? Não é igrejismo. Sim. Se for religiosidade. Igrejismo, você tem as coisas da igreja. Mas é cristianismo. Você tem que ter o Cristo. Sim. E ter o Cristo é ter a palavra de Cristo e ter um coração que está entregue nas mãos de Cristo. Com todos os problemas, Sim. com TDAH, né, Nadson? Tudo. Com tudo. Com todas as dificuldades. Com a atenção comprometida, com tudo. É interessante porque a gente fica parecido com quem a gente gosta. Perfeito. Verdade. Com quem a gente convive. A gente cria até aparência física. É incrível. Esse seu jeitinho assim de falar manso, ele foi acontecendo ou sempre foi assim? Sempre. Então vai chegar uma hora que Sempre. você não vai nem falar, você vai levitar. Não, isso aí. Andando com Isso Cristo. vem de meu pai. E interessante que até quando você gosta de alguém, quando você convive com alguém, está perto, até aquilo que te aborrece na pessoa, você assimila. É verdade. Eu lembro que no início do meu casamento, eu tinha um comportamento muito parecido com o meu pai, de coisas que eu não gostava que ele fizesse.
de coisas que a minha mãe pontuava, que a irritavam. E de repente eu me peguei fazendo até essas coisas. Então, o convívio torna a gente parecido. Com certeza. E a oração é um modo de estreitar esse convívio com o Senhor. Porque a oração, ok, a gente tem oração em público, a gente tem oração com a congregação, isso tudo é maravilhoso. Mas o momento em que você está só com Deus, você não elabora. Você não interpreta. Você não interpreta, você não imposta a voz. Suas lágrimas, muitas vezes, são o discurso mais eloquente. Às vezes você não consegue falar nada. Verdade, você está falando isso, Nath, você me veio uma coisa à mente, porque a gente tá vivendo numa sociedade de tanta imagem, rede social, e agora eu tiro por mim, né? Eu precisei ir desenvolvendo isso, que a gente às vezes tem dificuldade de tirar a máscara até para Deus. E Deus, ele vai te levando num profundo para que você perceba que ali não. É Ele, você, e Ele te conhece. E se você não chega ao ponto de tirar a máscara, e aí vem a confissão de pecados, aí vem o arrependimento, aí vem o permitir que Ele escute o que você está colocando, porque Ele já sabe. Mas muita gente tem dificuldade de mesmo no recôndito do quarto, de tirar a máscara, né? Se rasgar, né? De se rasgar. E Ele nos confere isso. E Ele nos confere. Essa possibilidade. Não tem porteiro, não tem secretária eletrônica, não tem agenda para falar com Deus. Não tem segurança. Não tem segurança. A qualquer momento, em qualquer circunstância, você pode acessar a presença do Senhor. A gente está falando do Criador do Universo. A gente está falando do Deus Todo-Poderoso. E mais do que isso, eu acho que faz diferença e talvez dificulte esse medo, né? Essa forma automática das pessoas terem dificuldade de se abrir, porque a gente vive num mundo de aparência, como eu falei. Eu acho que é a lembrança de que é um Pai amoroso. Isso. Deus te ama, Deus me ama. E Ele precisa ouvir o meu declarar, a minha confissão, para que Ele me ajude. E se eu não abro, como é que Ele vai me ajudar? Ele vai invadir? Não Exatamente. Existem as bênçãos que recaem cotidianamente sobre toda a humanidade, sobre bons e maus, justos e injustos, enfim. Incondicionais. Incondicionais. E existem as bênçãos específicas para os que buscam. As condicionais, né? Então, assim... As que pedem. Para quem pede. Ellen White chega a dizer que há um celeiro de bênçãos reservado no céu e que a gente não recebe primeiro, porque não está pronto para receber. Então fica declarado aí que a gente precisa ser preparado. Sim. A gente até conversava um pouco sobre isso, né? Ser preparado. Porque muitas vezes a gente acha que já está pronto para ouvir a resposta de Deus. Mas Ele está te preparando para no momento certo te responder da forma como vai te dar bem e paz, né? Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito para te dar tudo, né, o que você deseja. Você falou... É um ponto importante, viu? Você falou algo interessante aí, da questão do ato da oração te transformar. E a gente percebe que Jesus tinha uma relação... Jesus é a nossa maior referência. Sim. Jesus é o nosso mestre, é por quem nós estamos aqui, né? E Jesus, ele tinha uma prática de oração. Jesus se retirava costumeiramente, diariamente, para estar com o Pai. E do que recebia do Pai, transbordava para o ser humano, ele mesmo como humano, mas na comunhão com o divino, com o ser maior, com Deus Pai. Jesus não tinha pecado. Jesus não conheceu o pecado. Jesus era 100% humano, 100% Deus, mas como Adão não tinha predisposição para o pecado e não conheceu o pecado. Foi tentado, foi, mas não caiu. Então fica muito claro que o que Jesus fazia? Ele desenvolveu uma prática para nos ensinar que o ato de buscar a Deus diariamente era a porta por onde seríamos transformados à semelhança de Jesus. Então, quando nós vamos a Deus hoje em oração, não é porque nós já estamos
perfeitos, ou porque estamos bem, ou porque somos santos. Não, é porque o ato de andar com Ele, de falar com Ele, de desenvolver essa amizade, vai nos transformar à imagem dele. Porque Perfeito. Jesus não pecou. E ele desenvolveu uma prática para mostrar, em segundo lugar, que a vitória sobre o pecado, sobre a tentação, sobre as lutas diárias que nos acompanharão até a glorificação, até aquele grande dia, podem ser vencidas sim, se nós andarmos com Cristo. Exatamente. Se a gente malhar ouvindo Natson Portugal. No Salmo 124, Davi fala, ele começa dizendo, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Verdade. Nesse livro, isso aqui é o meu velhinho, uma versão bem antiga, que eu estou lendo novamente, Caminho a Cristo. Fica uma dica aí, né, Nadson? Muito bom. Nesse livro, a escritora Ellen White, ela afirma, as trevas do pecado, do maligno, as trevas do maligno cercam a vida daqueles que negligenciam a oração. Então, Davi deixa muito claro que o nosso antídoto contra o mal é o Senhor. E a gente deliberadamente precisa buscar o Senhor. Amém. A leitura da palavra é importante, mas se não tiver a oração, vai ser um livro como outro qualquer. É verdade. E qualquer outro livro que a gente leia de cunho religioso, se não tiver a oração, também ou vai ser um livro como outro qualquer, ou vai ser um livro perigoso. Você não vai ter o discernimento, Correto. Sabedoria, né, para Nadson? compreender se aquilo de fato procede do Senhor ou se são heresias. E quantas pessoas têm feito uso da palavra de Deus? Pedro vai falar, falsos profetas, né? Fazendo comércio das pessoas, enganando, usando a palavra de Exatamente. Deus, né? Porque não tem a sabedoria, a luz do Espírito. Quando o Senhor fala que, se possível fora, até os eleitos de Deus seriam enganados, o antídoto é justamente a oração e a palavra. Paulo nos exorta a imitar o exemplo dos bereanos, que não se conformavam com o que ouviam. Eles iam para ver se aquilo que estava sendo dito provinha da palavra. Nós já somos uma geração Rebeldes. que come o que é ruminado por terceiros. Preguiça de examinar Isso. e vontade genuína de não ser enganado. Exatamente. Né? Porque como que você muda uma história de vida ou está pregando algo que você não está genuinamente convencido, né? A gente compreendeu aqui um pouco sobre a importância da oração no aspecto pessoal, Sim. né? Eu e os benefícios que a oração traz para a minha vida na caminhada para ser chamado de cristão. Então, aquele que diz que é cristão e não tem prática de oração, Daniel orava 3 vezes ao dia. E aqui a gente pode entrar no aspecto de, existe uma posição ideal para orar, existe um horário ideal para orar. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho sobre, porque são curiosidades, né? Criam-se muitos mitos, mas antes disso eu queria que você louvasse. E aquele louvor que fala exatamente dessa capacidade da oração nos mudar. Ele é uma oração, né? É uma oração. Esse louvor é uma prece. Amém. É um pedido de socorro, é um clamor. E antes, já que eu toquei na palavra clamor, a gente chama de oração qualquer coisa, né? Deus de Abraão, abençoa esse pão. É uma oração. É uma oração. Orações mecânicas, né? Orações que a Repetitivas, gente... né? Repetitivas, orações que a gente aprendeu quando criança. E para alguém que tem TDAH, isso é péssimo, porque você não tem a mínima noção do que está fazendo, né? Fazer uma oração repetitiva, né? Algo... O próprio enfim, Cristo diz, não useis de vãs repetições, de vãs né? repetições, mas...
O clamor, ele vem quando tudo falha. É o rasgar da É o alma. rasgar da É o alma. pó na cabeça, Parece né? que é uma Nath? oração diferente, né? É diferente. É sim, Vitor, porque É um grito. é aquele momento em que você sente a urgência, a real necessidade da sua vida, seja espiritual, seja de outro cunho, e muitas vezes você não consegue nem usar as palavras. Parece que nesse momento é quando o ser humano ele se sente mais frágil. É. Eu diria que também o ser Porque humano... ele, nesse momento é quando ele se sente impossibilitado de tudo, né? E aí parece que a gente entrega as fichas, né? Entrega Mas os eu vejo pontos, muita isso. gente que chega no limite e ainda assim não consegue dar o grito da alma. E isso às vezes, eu falo para a pessoa, você precisa se abrir. Ah, mas eu não posso gritar com Deus. Ah, mas se eu fizer isso com Deus eu não vou estar pecando. E eu falo porque tem pessoas que vão ao longo da vida aprendendo que elas precisam chegar naquele ponto de perder a vergonha de Deus. Sim. Deus é Pai. E de deixar de lado a hipocrisia. Perfeito. Eu não diria assim, nem Nadson. Em alguns casos a hipocrisia, porque como você disse, às vezes a gente é tão padronizado Sim. de que Deus é santo e está no sublime lugar e está, mas ele também está com os contritos e abatidos para reavivar e para vivificar. Exatamente. Então Jesus está no alto, mas o Espírito está aqui para quê? Para nos consolar. Por exemplo, deixa eu lhe interromper rapidinho. Não? Naquele episódio onde Jesus acalma a tempestade, a última coisa que os discípulos fizeram foi recorrer a Jesus. Ali estavam homens acostumados com o mar da Galileia, conhecedores, sabiam tudo sobre o mar da Galileia, e eles utilizaram todos os recursos, mas todos os recursos falharam. E o mestre Eu dormia. gosto de pensar que aquela tempestade veio de encomenda, para eles e para nós. Ellen White narra isso, né? Sim, e ali, enquanto tudo isso acontecia, Jesus dormia de fato, não fingia dormir. Só não disse que roncava, né? É. Mas devia estar roncando. Se Mas Jesus roncava... o ponto que eu quero chegar é quando os discípulos recorrem a Jesus e eles encontram o mestre como o único que dormia, aquilo deve ter acendido uma ira tremenda, Glória a Deus, que uma eles tinham que gritar. frustração. Então, nos 3 evangelhos, só Mateus menciona que os discípulos, voltando para Jesus, clamaram: Devem ter dado uma dura em Jesus. Mestre, não te importas que morramos? Nos outros evangelhos dizem que os discípulos, aproximando de Jesus, disseram. Eu fico com Mateus. E um não contradiz o outro, Não, mas um ameniza. Mas um dá uma ênfase a mais, ou seja, um é maior. eles pecaram porque, De maneira de maneira nenhuma, Abacuque grita, eles até foram quando, né? extremamente sinceros. Ali estava diante do Senhor a frustração daqueles homens Sim. que estavam aprendendo a conhecê-lo. Agora vem para eles uma face que eles não conheciam, Sim, do Deus que tinha o controle da natureza. da natureza. Ali eles entenderam que estavam diante do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Tanto que eles não tiveram mais palavra nenhuma. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos. O verbo de Deus, né? A palavra. Quando é Jesus verdade. diz para a tempestade. E Jesus não diz. Jesus, quando se levanta, não se dirige a eles. Se dirige ao Se mar. dirige ao vento e ao mar. mar. Acalma-te. Oh, glória. Emudece. E aí os discípulos com a cara mexendo, os olhos rodando, o nariz girando. Quem é esse? Que até o mar faz Que acalmar. até o vento e o mar faz acalmar. Eu acho E que aí essa... Jesus fala com Eu acho ele. que é essa a resposta que todo ser almeja ter quando vai ao Senhor clamando. Mas muitos não aprenderam a clamar. Uns na hipocrisia, porque ainda não saíram do seu pedestal e acham que uma simples oração vai gerar essa intimidade. O amuleto, né? Um Tem amuleto. oração como amuleto. Deus nos conhece, mas Deus permite tempestades para que a gente chegue no limite, como o Vitor falou. E quando nós chegamos no limite, o que acontece ali não é o ato de clamar, é o reconhecimento de que você não é nada. E quando nós temos dificuldade muitas vezes de clamar, é porque a gente ainda não caiu na real que nós não somos nada. Então a gente mantém um padrão de oração porque o difícil é
confessar. Eu não sou nada. E eu preciso de Deus. E esse processo... Não, e isso, na verdade, talvez seja motivado por aquele sentimento que começou a rebelião no coração de Lúcifer, talvez, do orgulho, né? Sim. Sim. Porque quando a pessoa não se reconhece como tal, ou como frágil, ou como impossibilitado de alguma coisa, na verdade, talvez o sentimento que mais produz aí seja o orgulho, né? E dificulta Deus de ouvir, né? Segunda Crônica vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e desviar-se do mau caminho e buscar a minha face, então, né? Primeiro humilhar-se, confissão de pecados. Eu diria que o ambiente ideal para uma oração é o ambiente onde o Espírito Santo está. E o Espírito Santo não pode estar onde não há humildade e confissão. Então, às vezes, a gente entra na igreja, mas com o coração cheio de orgulho. E quer se fazer da oração do outro e fica apelando para o outro ouvir, como se o Espírito que pode atuar em um não estivesse disponível para atuar em você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconheça que você não pode. E se você não reconhecer, você vai perder. Sim. E às vezes Deus deixa aí até o final e muitas vezes a gente perde. Porque a luta é com a gente mesmo. E o processo de Deus conosco é didático. Deus é teatral demais. Didático, né? É constante, é no sentido de salvar. Então, às vezes a gente vai ser um aluno repetente. Sim. Pela misericórdia do Senhor. Mas vamos aprender, em nome Mas de a Jesus. gente tem que aprender. Vitor falou uma coisa dessa questão do orgulho. Na verdade, nós somos ensinados. Nós temos uma tendência que vem desde criança, que é a coisa de ter o controle da situação. E aí a gente encontra com Jesus e descobre que tem que desaprender tudo. Aí é a caminhada. Que tem que entregar o controle na mão dele, o volante. E esse processo, esse aprendizado é árduo. E a oração entra como um grande suporte. Perfeito. Como você acabou de dizer aí, de confessar o pecado, Deixa de lá, reconhecer, né? Primeiro passo, acho que é 50% da cura. É verdade. Reconhecer e confessar. Tirar aquela mochila das costas, né, Nadson? E assim, a gente às vezes usa umas poesias ridículas. Deus está muito ocupado para estar se envolvendo com meus problemas, né? A gente usa umas coisas pequenas. Ridículas. Deus está interessado em tudo. Evidentemente que a obra do Senhor, ela vai redundar em salvação. Verdade. Mas até que o dia do Senhor aconteça, nós estamos lidando com questões práticas do dia a dia. E não há como fazer separação entre vida espiritual e a vida material. E Cristo, ele é a salvação. Isso. Então, é o estar andando com Cristo, orando e aprendendo Exatamente. que vai te mantendo salvo. Né? Nós somos não é um ponto. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E após essa justificação, avançamos pelo processo de santificação, que é exatamente de diário, cotidiano, conviver com o Senhor, de ser evangelho vivo. E enquanto você está com ele, você está salvo. Porque a salvação é ele. A salvação não é um estágio. Exatamente. Eu cheguei no nível de perfeição, estou salvo. Porque não é por obra. Exatamente. Salvação é uma pessoa. Porque aí seria a terceira parte do que você mencionou no início do programa, né? Sobre a respiração. O alimento físico. O alimento e agora a movimentação. Movimento, ação. Ação, testemunho, né? Gente, é muito bom esse podcast. E acabou que ele não louvou o Vem Me Mudar. Vambora. Ele precisa louvar. Porque esse louvor me acompanhou, Nadson, até o dia do meu batismo. E quando eu tô muito tensa, o fone. eu volto a ouvir esse louvor. Vamos ver o que vai sair aqui hoje. Nadson vem de uma gripe forte, né? Na verdade. Isso é muito especial para mim. Eu já tomei a decisão
de me entregar a ti. Já decidi recomeçar, mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, já nem consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. É isso aí. Ela é um clamor, né? Ela é um pedido de socorro de alguém que reconhece que não é ninguém, que não é nada, que não quer ser mais aquele que tem sido até aqui. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. E aí eu apelo para o apóstolo Paulo de novo, na carta dele aos Filipenses. As cartas de Paulo são tremendas. Tem horas que dá um nó na cabeça da gente, mas enfim, elas são elucidativas. E Paulo fala: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Amém. Então a oração nos ajuda na exortação a nos mantermos fiéis a essa verdade. Reconhecemos que não somos nada, reconhecemos em nós ainda traços do velho homem, da velha mulher. Mas temos que admitir, já não somos quem éramos antes de Jesus entrar na vida da gente. Apesar de estarmos muito longe de onde vamos chegar. Ou seja, é a prova viva de que aquele que ele já começou a boa obra. E como disse Paulo aos Filipenses, aquele que começou boa obra há de levá-la até o dia de Cristo, há de completá-la. Isso nos anima, né? Nos anima. A gente pode até desanimar, mas desistir em hipótese alguma. E aí, nesses momentos, entra a oração, o rasgar do coração a Deus. Quando a gente olha para o espelho e percebe que ainda tem tropeçado em velhas pedras e se questiona, né? O bem que quero não faço, o dilema paulino que é nosso também. E o que não quero faço. E o mal que não quero é o que eu tenho feito. Então, nesse instante, entra a oração, que é o abrir o coração a Deus como a um amigo. E nesse livro, Caminho a Cristo, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda não, mas vale muito a pena. A escritora Ellen White, ela diz: oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu que você se referiu agora há pouco, onde estão armazenadas as provisões da bondade, da misericórdia, Amém. Da graça do Senhor, incluindo perdão. Amém. Amém. Então, pela fé, oramos e abrimos o celeiro do céu e somos presenteados entre todas as coisas pela graça Amém. e pelo perdão do Senhor. Você falou Verdade. algo aí fortíssimo, né? É a chave para abrir a porta. Veja, uma oração com fé, muita coisa pode alcançar. Porque existem as orações aprendidas, né? As rezas,
e nós não podemos entrar no critério de julgamento aqui, mas a fé, o quanto a pessoa deposita em Deus a certeza de que ele tem o poder para resolver. Exatamente. Então, às vezes a gente está vendo a trancadura grande, enferrujada, com muitos códigos, e a gente não tem como abrir. Mas Deus diz através da oração, sim. Porque através da oração nós nos conectamos. Né? Deus habita no céu, mas através de uma oração, como vocês disseram aqui, é um segundo. Né? Era o que o altar de incenso representava, a fumaça, na frente logo do Santo dos Santos. Então, muita gente tem deixado de alcançar grandes coisas, olha só, muita gente tem deixado de alcançar grandes coisas no âmbito do cristianismo por não viver uma vida de oração. Sim. Muita pregação, muita reunião, muito ensinamento, muito estudo bíblico, mas pouco tempo de oração. E aí eu não estou falando que você tem que estar ajoelhado, que você tem que estar caminhando, que você tem que estar deitado, né? Que é a questão da posição. Eu creio muito que diante de Deus o humilhar-se, ele não tem que ser só na mente, no coração, mas tudo que é nosso, todo o nosso ser deve demonstrar essa confissão. E eu acho que o ato de se ajoelhar numa oração individual, para a minha vida é fundamental. Porque ali, quando eu estou de joelhos no chão, e muitas vezes com a cabeça no chão, eu reconheço quem eu sou. Eu lembro de uma situação que o Vitor teve apêndice, e o meu clamor foi ali no banheiro. E foi de joelhos e a privada fechada, mas foi como eu me senti naquele momento. E é como nós temos que nos sentir muitas vezes. Desculpe a expressão, né? O cocô do cavalo do bandido. Às vezes o morotó. O morotó do cocô. Interessante você falar nisso, porque a gente sempre ouve falar que a gente deve eleger um lugar de oração. Paulo tinha esse costume, Jesus, ele se recolhia para ter momentos a sós com Deus. Para muitos, o lugar mais tranquilo vai ser o banheiro. É verdade. É verdade. É a caixa do nada dos homens, né? É verdade. Para muitos, o lugar mais tranquilo vai ser o depósito da loja onde ele trabalha. É verdade. Então, o lugar não é o lugar. Não é o lugar. É a atitude de reconhecer, de estar conectado com o Senhor, de rasgar o coração para Deus. E não é a religião. Verdade. A gente não pode encerrar Deus numa caixinha. Com certeza, um grande oceano, uma bacia de água. Quantas vidas têm relação sincera, temor verdadeiro ao Senhor em N religiões? E quantas respostas, Nadson, Deus traz aos seus filhos? Porque Deus, ele não é egoísta, e os seus filhos dão mérito a santos, a pessoas, a ídolos, mas quem agiu foi Deus. Quem agiu foi Eu conheço pessoas que já passaram a adorar santos canonizados, né? Encontrei em avião, escuto o testemunho, porque elas estão sendo sinceras naquele ato, mas quem agiu, quem tem o poder é Deus. E ele não deixa de agir com bondade, porque ele vê a fé. Exatamente. Né? Aliás, eu queria mencionar esse detalhe importante, que é justamente a questão da fé, porque falamos de oração, e para a pessoa orar e acreditar no que ela está falando naquele ato, obviamente ela precisa ter fé. Só que a Bíblia diz, e Paulo em Efésios, que a fé também é um dom de Deus. Exatamente. Então, na verdade, nós somos cada vez mais dependentes desse Deus, né? Porque até para ter a fé... O querer e o efetuar vem de Deus. E a vontade, né, que o Espírito Santo nos dá de fazer uma oração, vem dele, né? Perfeito. Também. O Espírito Santo nos dá. Eu ouvi há pouco tempo um primo dizer, eu não tenho vontade de orar. E a gente vive essa realidade. Sim. Às vezes é 4 da manhã, o Espírito Santo me acorda chamando, mãe. Eu, não é possível, Senhor. Eu não vou levantar, não. Vai levantar. Não vou. Vai, não vou. Vai. Quando eu vejo, eu já estou de joelho. Mas é o Espírito Santo. A gente não pode ignorar que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E esse Espírito Santo, Nadson falou do santuário, do lugar ideal. É bom, né, a gente ter um cantinho, porque aquilo é simbólico, né? Mas o Espírito Santo, como eu disse antes,
ele tem prazer em ser derramado onde tem um coração, como você disse, contrito e humilde, que busca. Davi diz, né, a minha alma tem sede de ti, eu te busco E aí depende do ansiosamente. lugar físico, né? Independente do lugar físico. Exatamente. Agora, eu gosto de ter padrões, porque a gente tem padrões para o mundo. Por exemplo, pense em alguém numa penitenciária. E modelo de penitenciária aqui no Brasil, mas aquela pessoa foi alcançada pelo Espírito Santo. Com certeza. Perfeito. E aquela pessoa vai buscar o Senhor em oração. E o Senhor vai ouvir o clamor daquele filho, Porque o daquela filha. papel do Espírito Santo é convencer. O papel do Espírito Santo é ensinar, Exatamente. é guiar a quem? A pessoa de Cristo. Então o Espírito Santo está eternamente nos buscando para nos levar a Cristo. E buscando quem? Os perdidos. Exatamente. Então o Espírito Santo, ele não tem muro, barreira, Não. a não ser um coração que o ouve, que o escuta e insistentemente, conscientemente o rejeita. É. Então quem cria o muro para a ação do Espírito somos nós. Sim. Mas diante das noites que a gente não tem vontade de orar, tô cansado, sabe? Só o ato de você perceber que naquele momento você está desanimado, é o Espírito Santo que está fazendo você ter consciência. E aí vem a nossa parte, né, Nadson? Agora, outro A detalhe decisão, que né? tem, que eu preciso queria orar. depois colocar um fogo, mas hoje não vai dar pra gente É verdade. apagar esse fogo. Não é um fogo, mas é trazer uma ideia de que uma pergunta, na verdade, né? Eu Jogar acho no que ar essa- que talvez o próximo podcast com o Nácio a gente consiga responder. É Tem bom que que a gente anotar já aí. amarra aqui para ele voltar, porque tem muito louvor que eu quero ouvir. Porque o tempo já avançou e tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E tem dúvidas também, que é sobre a questão de por que que algumas pessoas parecem que têm a oração respondida e outras não. Perfeito. A gente vai deixar o fogo aceso, Essa a gente Nadson? vai ter que deixar para depois. Vamos, e tem tudo a ver com o testemunho isso. Tem Vamos tudo a deixar ver, o fogo aceso. porque a minha oração foi atendida. Quando eu estive enfermo, a minha oração não era por cura. Minha oração era para que a graça de Cristo me sustentasse. Amém. Mas o povo orou diferente. Com E o certeza. Senhor se inclinou para ouvir a oração do povo. Eu já dizia para o Senhor, se eu tenho que descansar agora, eu estou pronto. E quanto à minha família, não há motivo de preocupação, porque o Senhor cuida de tudo. Mas Amém. o povo orou diferente. Então, assim, quem somos nós para determinar como Deus vai agir? Mas ele age. É porque eu quero deixar o fogo aceso, É. mas a gente vai ter, assim, muitas colocações sobre a resposta de Deus. E Sim. eu costumo dizer assim, Deus sempre responde. Só que é do Sim, jeito dele. exatamente. É da forma dele. E nós não queremos ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes vamos à oração com a resposta pronta. Exatamente. Então venceu o prazo. Deus não respondeu, É isso. ele não respondeu. Não. Até o silêncio de Deus é uma grande A resposta. gente pode entender que, É o silêncio na verdade, não eloquente. existe oração não respondida. Não existe. Não existe, não existe, deu errado. Não. Porque Deus te dá aquilo Não que... existe. Deus- Isso é uma figura de linguagem. A gente fala porque está acostumado a usar as expressões, mas se eu entreguei ao Senhor minhas causas, minha vida, não existe deu errado. Perfeito. E assim, nem deu errado e Deus não ouviu. Pois é. Deus ouviu. Só que Exatamente. ele tem o tempo de responder porque ele está te preparando. Sim. E muitas pessoas o que mais precisam é do silêncio. Porque nem a voz de Deus vai convencê-las, mas só o seu próprio silêncio. É a sua própria luta com você mesmo. Então os anos vão passar e você vai olhar para você. E muitas vezes a solução está do nosso lado. Então Deus responde sim, dizendo fica quieto aí. E você vai se batendo. A maioria das respostas de Deus para mim são silêncio. Simples assim. E algumas vezes é com milagres. E outras vezes a gente vai contar no próximo, ganhando o carro como a gente ganhou para trabalhar. Oramos por um carro, Nadson. E Deus providenciou um carro. Deus é Não foi da forma que a gente queria. Porque a forma que a gente queria era poder comprar o carro. A gente achou que queria assim. Sim. Porque
O Não, ato mas da é bom oração. colocar esses detalhes pra gente refletir, né? Nem sempre é da forma que a gente quer, e Deus vai responder talvez da melhor forma. Exatamente. Mesmo que a gente não entenda ou que não soubesse que aquela era a melhor É forma. que eu não queria comprar o carro, eu queria um carro. Sim. Ele acho que já queria comprar, mas eu falei, vamos pedir um carro. E um carro foi dado. Porque carro é pra quê? Pra ser utilizado. E o carro é nosso, porque a gente que usa, a gente que cuida. E como tudo nessa vida é emprestado, né? E eu creio que a misericórdia também está sendo emprestada, Aí já né, é Nath? motivo tema para um outro podcast. Verdade. Porque É muita. Olha, gente, eu vou confessar aqui que nós tomamos um tempo do Nadson antes, porque é muita bênção. E quando a gente percebeu, eu tinha menos tempo para o podcast. Mas foi uma estratégia para deixar ele aqui amarrado, né? e mais relaxado. E para voltar, né? O quintal de casa aqui. Nadson tá super bem convidado Poxa, foi muito bom. para desenvolver esse pastoreio, porque é um pastor, né, gente? Verdade. São muitos dons. E peço a você que está assistindo o podcast que ore por nós. Amém. Que Amém. ore por essa iniciativa, por esses ministérios de Deus na vida da gente, porque carecemos sim Amém. das orações, somos alvos dos dardos inflamados do maligno, e Verdade. a oração, ela nos traz o escudo que é o Senhor para nos proteger. Eu creio muito no poder da oração intercessória. Eu também, Nadson. Eu creio muito quando Tiago nos exorta à oração. O livro de Tiago, ele é muito forte com relação à oração. Verdade. Ele vem falar que não sabemos orar como convém. Pedimos mal, né? Pedimos mal porque nossas orações estão contaminadas, né, pelo egoísmo, às vezes até por desejos de vingança, enfim. São os discípulos lá querendo sentar de um lado e do outro de Cristo, né? E aí ele fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E nós temos sido justificados. Sim, já fomos, né? Pelo sangue de Cristo, recebendo então assim autoridade para interceder. Amém. Por aqueles que necessitem de intercessão. Perfeita essa sua última palavrinha aí, intercessão, porque ficou faltando algo que eu gosto muito, que é a oração intercessória, mas a gente vai deixar com fogo aberto para um próximo podcast e não pode demorar, tá? Nadson tem uma agenda cheia, mas em nome de Jesus a gente vai encaixar, porque a gente vai dividir essa questão da oração intercessória e eu vou trazer uma caixa que eu tenho, que desde o ano passado Deus me iluminou, e a gente vai pregar e muita gente pede oração. E eu percebi que nós muitas vezes não damos a devida importância, porque se o Espírito conduz uma pessoa a pedir a você que ore, é porque ele é sobre você para interceder por ela. E eu tenho uma caixa com os nomes de quem eu oro e eu tenho resposta já às pessoas. Eu tiro aquele papel e rasgo, porque Deus respondeu. E outros nomes estão lá e eu vejo o resultado, né? E hoje me veio à mente retirar um dia na semana para orar especificamente por aquela caixa. Né? E eu quero muito poder colocar alguns nomes de quem assiste o Pode Crer naquela caixa, porque o que mais determina e demonstra a presença do Espírito Santo é o resultado. Sim. Onde quer que Jesus passe ou o Espírito da verdade esteja, haverá resultado, não é, Nadson? Sim. É verdade. Então Deus vai responder, Ele está respondendo, ou Ele está fazendo assim da melhor forma para que você creia, para que você compreenda. E às vezes ter uma resposta imediata não vai te ajudar a crer. Vai te ajudar a se perder mais ainda, né? Verdade. Nadson, olha para aquela câmera, deixa uma mensagem para o povo abençoado que assiste o Pode Crer. E depois finalizar aquele louvorzão bonito, né? Pois é, eu tava aqui pensando. Eu acho que vai ficar para a próxima, para que todo mundo queira. Bem, a vida cristã é dinâmica e a oração, ela faz parte dela. Ela mantém a nossa alma respirando. Ela nos mantém vivos. E eu gosto muito do verso que está em Provérbios, capítulo 4, verso 18, um verso que eu busco inspiração para a minha vida, onde diz: o caminho do justo é como o alvorecer. Vai brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito.
ser dia perfeito. Que seja assim a minha vida, que seja assim a sua vida. Amém. Que haja sede de Deus em nós e que busquemos saciar essa sede com o Espírito Santo através da oração, através da leitura da palavra, através de viver o Evangelho onde quer que a gente for. Oportunidades não vão faltar. Verdade. E assim a nossa luz brilhe. E assim fique patente que há Deus na nossa vida, que nos conduz. Enfim, essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Amém. É isso. Vitor, quer deixar uma mensagem? Não. Amém. É isso. Mais um Pode Crer especial para você, na certeza de que o Espírito Santo te deu a vontade que faltava para retomar uma vida de oração, de caminhar com Cristo. Amém. E essa vontade não tem a ver com sentimento, com sensação, tem a ver com consciência. Você ouviu o que nós dividimos aqui, e isso é a bondade de Deus, te lembrando que você precisa voltar a ter uma vida de caminhada, de conversa, de intimidade, de amizade com Cristo Jesus. E Ele sabe presentear os seus amigos. Tenha prazer em Cristo e creia em Deus.